Que bom que nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez para aprender na casa do Senhor. Hoje nós estamos começando a segunda parte do nosso estudo a respeito das parábolas, né? Nosso estudo a respeito das parábolas. E hoje nós vamos falar sobre as parábolas que dizem respeito ao reino de Deus. Jesus, para ensinar os seus discípulos, contou parábolas, não é? E a gente já pode ver aqui na primeira parte do nosso estudo que a parábola, elas são histórias que apreciam, que incluem figuras de linguagem necessárias para ilustrar verdades divinas profundas. Algumas delas são o símile, o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula e o tipo. E é importante não confundir, né, com a parábola, que é uma outra figura de linguagem. A parábola ilustra verdades por meio de símbolos. O campo é o mundo, o inimigo é o diabo, a boa semente são os filhos do reino. A nossa leitura hoje está lá em Mateus, capítulo de número 13, obrigado, irmão. Versículo 10 ao 17. E se você achou, quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Estudo sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos hoje ao reino de Deus. Esse é o estudo 770 do nosso currículo doutrinário. Uau! Não é? Fazem 770 semanas que nós gradativamente estudamos os assuntos da Bíblia no culto de ensino de maneira sistemática, não é? Isso é uma bênção para o nosso coração. Versículo de número 10 diz assim: E acercando-se ele os seus discípulos, disseram-lhe: Por que falas em parábolas? E ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Jesus aqui estava dizendo e fazendo uma ligação, uma visão a respeito do povo judeu naquele momento, não é? Existia ali uma transferência, não é? Um update na maneira de servir a Deus. O Senhor Jesus estava vindo e estava tirando, rasgando o véu de alto a baixo. Todos aqueles símbolos do judaísmo estavam sendo removidos. E por isso que Jesus falava assim: eu estou falando em parábolas para vocês porque esse povo aí dos principais da sinagoga, eles vêm e não entendem. E é exatamente isso mesmo, que eles vão ser surpreendidos por aquilo que Deus vai fazer. Deus fala muitas vezes, irmãos, por linguagem e por figura, para que as pessoas que querem estar atentas àquilo que Deus faz, coloquem seus ouvidos sobre isso, não é? Por diversas pessoas, eu não vi Deus falando, não vi assim, mas Ele estava falando, Ele estava dizendo nas entrelinhas, na maneira de ser, na maneira de demonstrar, Deus estava trazendo conhecimento, não é? Então nós vemos aqui na introdução que hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito das parábolas de Jesus. E a parábola, ela tem essa figura de linguagem que ela compara verdades por meios de símbolos. A aplicação de uma parábola, e a parte 2 que nós vamos ver no nosso estudo. Ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus, seus adversários, Jesus adotou um método de ensino por parábolas com a finalidade de convencer aqueles e condenar estes. Em Mateus 13:10, os discípulos perguntaram a Jesus o porquê de ele falar em parábolas. E Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter, de nível espiritual, de percepção moral de seus ouvintes. Em Marcos 4:10 a 12, ao ser inquirido sobre o uso de parábolas, Jesus respondeu que usava nos seus ensinamentos por duas razões distintas: para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la e para obscurecer a verdade àqueles que a odiavam. É interessante que Jesus sempre tem esse método de contato com as pessoas para aferir qual que é o padrão do coração. Jesus pode mudar uma pessoa odienta para uma pessoa amorosa, como ele pode também, através da sua maneira de mostrar o próprio coração, transformar aquele que acha que é amoroso em uma pessoa odienta, não é? Ele tem essa capacidade. Geralmente esses padrões de Jesus estão muito ligados à religiosidade que a pessoa tem de si mesmo, ou seja, né? Como você se considera, né? Tem pessoas que falam assim: não, eu me considero uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa extraordinária demais, né?
não tem o reconhecimento pessoal da necessidade da graça de Deus, não é? Geralmente as parábolas desse momento traziam aquelas pessoas uma certa aversão àquilo que Jesus estava falando, porque Jesus expunha o coração, não é? Expunha o padrão errôneo que aquelas pessoas tinham sobre a vida e sobre a maneira de se relacionar com Deus. Assim, para que a parábola seja explicada e aplicada, primeiramente é indispensável examinar sua relação com o que precede e segue, e descobrir com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Então, primeiro, como ler uma parábola? Como é que a gente faz para ler uma parábola? A primeira coisa que nós precisamos de entender é a narrativa com uma síntese das experiências cotidianas. As parábolas, geralmente, elas fazem um resumo do que é a vida e o dia a dia, não é? As parábolas, elas não são complexas, elas não falam sobre lançar um foguete no espaço, não é? Olha, o campo é o mundo, saiu um semeador a semear, não é? São coisas simples, que elas trazem para que as pessoas possam entender o padrão de Deus no cotidiano. Eu costumo dizer, não é, que a vida é uma grande parábola, a natureza é uma grande parábola. E eu quero dizer com isso, isso aqui que eu vou falar para você agora. Eu não acredito que os nossos relacionamentos de pai, mãe, filhos, eles foram feitos da maneira que foram feitos, e então Deus usa esses relacionamentos para nos explicar as coisas espirituais. Eu acredito que é o contrário. Eu acredito que porque existem as coisas espirituais, os nossos relacionamentos de pai, mãe, filho são dessa maneira, para que nós pudéssemos entender o mundo espiritual. Eu não acho que o mundo físico, ele precede o espiritual. É o espiritual que precede o físico. Ou seja, as coisas primeiro estão no mundo espiritual, representadas no mundo físico da maneira como nós vemos. Então, por isso que quando nós usamos de parábola, nós falamos nesse sentido figurado, Jesus é especialista nisso, porque ele está exatamente tomando os tipos das coisas para o que elas realmente representam no mundo espiritual. Ele está trazendo, através das explicações, aquilo que é antes do exemplo existir, não é? Porque é o seguinte, primeiro existe o problema da matemática, e depois o exemplo, para você entender o problema. É verdade ou não é? Primeiro existe o conceito, para depois você dar um exemplo. É assim também, é no mundo espiritual. Por exemplo, eu dou mais um exemplo para você. Quando Deus fala que Jesus é o seu filho, não é? Eu não creio, a própria palavra de Deus nos dá base para isso, que o nome lá no céu de Jesus é na língua dos anjos, é filho, como nós falamos em português, assim, não é? Não é dessa maneira. É para que nós entendêssemos a relação entre Deus Pai e Deus Filho, não é? Então, são coisas que existem no mundo espiritual, cujos exemplos que nós conseguimos tatear a sua profundidade, estão manifestadas dessas maneiras. Assim são as parábolas. Coisas que o seu exemplo no mundo espiritual são profundos, e nós temos esses conceitos para poder tatear aquilo que ela representa, de verdade, não é? Então, entender a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Número 2, procurar, é importante quando você lê as parábolas, procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. Ou seja, é imperioso que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus em tal contexto. Na maioria das vezes você vai observar que os textos que dizem a respeito das parábolas, eles sempre vêm junto com a explicação, não é? Sempre tem a explicação ali do que quer dizer. Por que isso é importante? Para você não ler uma parábola e sair explicando outra coisa, não é? Para você não ler a parábola do filho pródigo e começar a falar assim, o negócio é pegar a herança do nosso pai antes, não é? Essa é a lição. Então, você precisa de entender ali o contexto da mensagem de Deus implícita e explícita, para que você possa entender o contexto da parábola de maneira completa. Identificar a aplicação e prática dessa parábola, que vai junto com essa, após você observar as declarações, não é? Para você, por fim, poder aplicar de maneira prática aquela parábola. Então, nós vamos olhar algumas parábolas hoje, faz parte do nosso estudo, de maneira simples e bastante didática.
nós vamos falar aí a respeito das parábolas que dizem respeito ao reino de Deus. E a primeira delas é a parábola do semeador. Eu acho que é uma das parábolas mais bonitas da palavra de Deus. Um dia eu tenho até um testemunho sobre ela. A parábola do semeador é uma das mais importantes, uma das poucas encontradas nos 3 evangelhos, mas também pode ser fundamental para o entendimento de outros. Por essa razão é necessário comparar e contrastar referências paralelas a cada narrativa. Desse modo temos um quadro completo que o Senhor Jesus disse sobre o reino do céu, já que a narrativa refere-se ao reino. Essa história fala de um agricultor que lançou a semente em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo de solo. Para entender essa parábola é preciso recorrer ao contexto de Mateus 13, 18 a 23, quando o próprio Jesus a interpretou. Então lá o símbolo, o solo duro, compactado da estrada, que não permite que as sementes penetrem, deixando-as na superfície expostas às aves. Representa pessoas que ouvem o evangelho, mas não compreendem, endurecem o coração para a palavra e logo são seduzidas pelo maligno. Interessante. Eu estava preparando uma mensagem para pregar no domingo lá na nossa sede. Eu estava me preparando para o próximo domingo e era jovem pregador, mais jovem do que sou hoje, né? Devia ter por volta aí os meus 25, 26 anos de idade, quando me deram essa oportunidade, portanto há 13 anos atrás, né? Uau, não é? 13 anos atrás já, e eu lembro que eu estava me preparando e pedi para Deus uma palavra, estava pedindo para Deus, Deus me dá uma palavra, eu quero uma palavra, eu quero uma mensagem para pregar, eu quero uma mensagem que seja impactante, eu quero pregar alguma coisa para a igreja, que a igreja coma com vontade, ou seja, como aquele chefe de cozinha, que quer fazer uma comida que as pessoas vão saborear, que as pessoas vão achar gostosa de comer, né? vão se sentir satisfeitas com ela. E eu sempre falava com Deus assim: Senhor, me dá um versículo, um capítulo, um versículo que eu vou abrir, vou ler, e eu sei que ali o Senhor vai falar comigo. E por várias vezes Deus falou assim comigo. Me dava o livro, o capítulo, o versículo, e eu abria no meu coração, ali eu abria e tinha uma palavra para mim, não é? E nesse dia o Senhor colocou no meu coração Mateus 4 e 9, não é? E eu fui lá em Mateus 4 e 9 e vi que era o finalzinho da parábola do semeador. Então eu voltei para ler. Saiu o semeador a semear. E aí eu percebi que a mensagem tinha pouco a ver comigo. E tinha mais a ver com as pessoas que iam receber. Ou seja, eu podia, meu amigo, preparar a melhor picanha, só no sal, do jeitinho que o brasileiro sabe. Se a pessoa é vegana, ela não vai comer. Eu podia fazer a melhor macarronada. Se a pessoa é diabética, ela não pode comer muito aquele carboidrato, ela tem que tomar cuidado. Não tem jeito. E aí Deus, nessa parábola, me ensinou a orar diferente. Eu parei de orar pelas minhas mensagens e comecei a orar pelo que as pessoas iam receber delas. Eu parei de orar para que eu pregasse bem e comecei a orar para que as pessoas recebessem bem aquilo que eu ia pregar. Eu comecei a orar para que Deus, na minha mensagem, falasse a necessidade das pessoas. Porque o que importa é a recepção do solo, não é? É assim que Deus falou comigo nessa parábola, e é justamente o que o texto diz. A qualidade do solo. Olha quem que é o semeador, é Jesus. Não é? É o Senhor quem saiu a semear. Só que ele jogou a semente e a semente não penetrou o solo. Quem que é o solo? É o coração. O campo é o mundo. E o tipo de solo é o coração das pessoas. E quem rejeita, né? Não é é que a pessoa ela foi predestinada para rejeitar. Não. É que ela está num lugar onde aquilo faz com que ela rejeite. Ela por si mesma rejeita a semente, né? A segunda representa as pessoas que ouvem a palavra e a recebem com alegria e entusiasmo, mas desanimam diante das dificuldades. O terceiro representa as pessoas que recebem a palavra, mas permitem que as forças exteriores roubem. E o número 4 representa as pessoas que ouvem, entendem e acolhem a palavra e frutificam abundantemente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus explicou 4 tipos de solo, não é? Qual que é o solo mais recorrente? É o solo que não recebe,
É o solo que recebe e acaba rápido? É o solo que recebe, mas a dificuldade tira? Ou é o solo que recebe e produz? Quando o semeador está saindo a semear, ele sempre vai semear no lugar onde o solo está mais propício, ainda que sementes caiam em solo impropício, porque ele está observando o que ele está fazendo, ele não vai gastar semente à toa. Aí a gente já entra numa outra passagem que Jesus fala assim: não jogue pérola aos porcos, né? Mas o Senhor nos ensina muito com essa parábola, para nós observarmos, irmãos, e orarmos pelas pessoas que estão recebendo o nosso testemunho, viu? Quando você estiver pregando a palavra, não tome tanto cuidado, ou seja, não seja tão assim cuidadoso no sentido de onde você não tomar conta do que você está falando, não é isso que eu estou dizendo. É de que você fala assim: eu tenho que fazer direito. Não, peça para que Deus use as suas palavras para tocar o coração, não é? Eu me lembro aqui do pastor Luiz Henrique, quando ele ganhou o pastor Erlon para Jesus, não é? O pastor Erlon era uma figura bem bruta, acho que é a melhor parte do jeito que eu tenho que falar, bem bruta. E o Erlon, ele não dava moral não, ele não sorria, tudo era sério, ele era dos Marines, e ele era uma pessoa muito séria. E a esposa dele, a Renata, já tinha aceitado Jesus, a Roberta já tinha aceitado Jesus, não é? E ele não queria saber de Jesus. E um dia ele foi fazer um culto na casa do Erlon e pegou e falou assim: meu amigo, você vê que essa carona sua aí toda fechada, é o seguinte, se você ficar desse jeitão aí, você vai queimar no inferno, meu irmão. Você acha que alguém vai aceitar Jesus assim? Pois é, o Erlon aceitou. Hoje ele é pastor na Austrália, na Nova Zelândia. Tá bom? Meu Deus. Por quê? Porque é o solo, irmão. Você lança a semente, você tem que orar pelo solo, não é? Se você pegar a semente e tacar ela no chão, pá! Ou você abrir um buraquinho e colocar ela com cuidado, se o solo for bom, não interessa, vai brotar do mesmo jeito. Se o solo estiver preparado, vai brotar do mesmo jeito. Agora, é o solo, você tem que orar pelo solo, você tem que preparar o solo, não é? E a preparação do solo muda. Tem solo que você vai lá, você dá uma fofadinha, faz um buraquinho e coloca. Tem solo que você pega, meu amigo, a enxada e vira, pá! Para que o solo fique bom, fique pronto. Isso é uma parábola, né? Entenda aí como é que foi para sua casa, para sua família, para os seus, para aquele que você está pregando em nome de Jesus. Amém? Segunda parábola é o joio e o trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, não é? E essa é interessante porque o joio tem a aparência exata do trigo. Mas quando as plantas começam a espigar, qualquer um pode distinguir o trigo do joio. Pelos frutos o conhecereis. Por quê? Porque o trigo tem semente, tem o trigo dentro da planta. O joio é vazio. Então quando ele começa a espigar, o trigo ele cai, por causa do peso. E o joio fica lá, todo grandão, todo bonitão, não é? E aí mais uma vez, irmãos, às vezes você olha para alguém que tem peso, não é porque está gordinho não, né? É alguém que tem peso nas palavras, tem peso na conduta, e às vezes você toma aquela pessoa e fala assim: essa pessoa, ela não tem uma boa aparência, a aparência dela é uma aparência de desgaste, não é? Mas tem fruto, irmão. E aí aparece lá o bombadão fedorento, nem dizia o rapaz mineiro, né? Não é? E bombadão fedorento lá todo cheio de marra, todo de cabelinho, mas não tem fruto, irmão. Não tem fruto, não é? Pelos frutos o conhecereis. E o Senhor fala que o joio e o trigo, eles não são separados até a colheita. Cresce junto, anda junto, não é? Está na mesma igreja, toma a ceia junto, congrega junto, mas um é joio e outro é trigo. E o Senhor adverte para que não tire o joio antes da hora, porque senão você arranca o trigo junto. Tem a hora, é a hora do fruto. A hora que chegar a hora para tirar, para dar fruto, irmão, o joio não permanece, quem arranca é o Senhor. Vou repetir, viu? A hora que chegar a hora do Senhor passar para verificar os frutos, o joio não permanece. Ele não permanece. Ele é expurgado para fora. Não passarão, como diz lá no Brasil. Não passarão. Não fica.
porque ele é expurgado para fora, não é? Jesus, ao interpretar a parábola, diz que o fazendeiro que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é o próprio Jesus, que tomando a forma humana, se fez semelhante aos homens. Ele veio semear a boa semente, os filhos do reino, a nova humanidade em Cristo. O campo onde semeia lançado é o mundo, e é onde tem um lugar o drama entre o bem e o mal. O inimigo que semeou o joio é o diabo, né? O Filho do Homem semeou o trigo, mas aí o diabo veio e semeou o joio, no mesmo campo, só para bagunçar, não é? Então que interessante, né? No mesmo lugar, você tem pessoas que a semente cujo brotou no coração veio de Deus, e as pessoas cuja semente brotou no coração veio do diabo. Como é que a gente discerne? Pelo fruto, não é? Vamos dar uma olhadinha nesse fruto, como é que a gente discerne? Abre a sua Bíblia aí em Tiago. Tiago. Vamos dar uma olhadinha aqui no fruto, versículo de número 13, do capítulo 3. Olha o fruto do joio e do trigo aqui, ó. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm no seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa semente veio de outro lugar. Olha lá. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí a confusão de toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Ora, é a paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Percebe diferentes frutos? Com o mesmo nome? Um acha que é sabedoria ser invejoso. Eu estou vendo que essa pessoa aí não merece. Eu conheço a vida dela. Não é? Inveja, rivalidade. Se me desse a mesma oportunidade que dão para essa pessoa aí, eu ia muito mais longe. Rivalidade, não é? E soa como uma sabedoria, mas é coisa terrena, demoníaca. Como é que é a sabedoria que vem do alto? É aquela que é cooperativa. Se Deus está usando meu irmão, eu quero ajudá-lo, eu quero fazer ele crescer. Tem cooperação, não é? Por quê? Porque o fruto se semeia da paz, não é? O fruto de Deus se semeia na paz. Olha, como é que a gente faz para viver melhor, para viver bem, não é? É por isso, irmãos, que eu já falei isso algumas vezes para algumas pessoas, não é? Você nunca vai me ver concordando com você quando você vier me trazer um problema. Principalmente se o seu problema for com uma outra pessoa. Se você vier reclamar de alguém para mim aqui, eu vou fazer você olhar para essa pessoa e enxergar o porquê que você tem que amá-la. Eu não aceito irmão reclamando de irmão. Não aceito. Se você já reclamou para mim de alguém, você sabe que é assim. Que eu vou chegar e falar assim, olha, mas tenta entender que a pessoa é assim, que ela tem as dificuldades dela, tal, não é? E se você já me ouviu também ponderando alguma coisa, você vai me ouvir, olha, eu sei que essa pessoa tem essa dificuldade, mas nós precisamos de olhar com ela com mais carinho, com mais cuidado, etc, não é? Mesmo quando eu estou sem paciência, não é? Por quê? Porque é assim que nós aprendemos a Cristo. Eu quero ser trigo, irmão. Eu quero dar fruto, não é? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Outro, irmãos, é o grão de mostarda. Outra parábola muito importante é a parábola do grão de mostarda, não é? E a parábola do grão de mostarda, em contraste com a do trigo e do joio, é muito curta. Em poucas palavras, Jesus descreve o surpreendentemente tamanho da mostardeira. O agricultor tomou apenas uma das sementes de mostarda, ele plantou a semente em seu campo, porque sabia que aquela coisinha minúscula tinha a capacidade de se transformar numa planta do tamanho de uma árvore. Não é? Olha, um grão de mostarda não tem capacidade de alimentar um pássaro, mas a árvore da mostarda é capaz de abrigar muitos ninhos. Olha que coisa extraordinária.
Um grão de mostarda é incapaz de alimentar uma ave. Mas uma árvore de mostarda é capaz de abrigar muitos ninhos. Você entende a beleza daquilo que Deus pode fazer com aquilo que nós oferecemos para Ele? Às vezes uma semente na nossa mão, irmãos, e aqui fala muito de muitas coisas, fala de recursos, fala de uma vida espiritual, fala de uma conduta pessoal, fala também da fé do crente, que na nossa mão parece uma coisa pequena, mas na mão de Deus opera maravilhas, é um milagre, não é? O contraste, no entanto, se torna mais marcante porque a afirmativa é posta em comparação com a descrição da planta adulta. Crescida é a maior das hortaliças e se faz árvore. Aquele minúsculo grão depositado no solo se transforma em uma árvore. Que milagre extraordinário! O pequeno grão semeado na Galileia, no nascer da nova era do cristianismo, se tornou uma árvore que hoje provê abrigo e descanso para os povos de todos os lugares. Irmão, quem podia imaginar que aqueles 11 pescadores, aqueles 11 homens, discípulos de Jesus, um deles o traiu, ia mudar a história da humanidade? Como é que fez? Aquele pequeno grão de mostarda. Porque você tem que lembrar que o Senhor Jesus, ele não é fruto das faculdades de Jerusalém, não. Ele nasceu em Belém, como previa a profecia, cresceu em Nazaré, foi exilado no Egito, voltou e ficou lá na Galileia. Jesus ia a Jerusalém nas festas, e o testemunho dele transformou a história da humanidade, naquele pequeno lugar, não é? Glória a Deus por isso. Olhamos para esse fenômeno no seu crescimento, e sabemos que Deus está operando o desenvolvimento do seu reino. O fermento, não é? Na parábola do grão de mostarda, Jesus tomou conhecida a expansão aparente do reino. Na parábola do fermento, ele focaliza a atenção do poder interior do reino em sua influência sobre tudo. A parábola do grão de mostarda ilustra o programa evangelístico global da igreja em obediência à comissão de Cristo e os seus seguidores para fazerem discípulos de todas as nações. A parábola do fermento torna claro que esta obediência de Cristo se faz como consequência da cristianização de cada setor, de cada segmento da vida. O seguidor de Cristo deixa sua luz brilhar diante dos homens para que vejam as obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Não é? O tesouro escondido é a pérola de grande valor. E a gente está começando a terminar. Para a compreensão do propósito de Deus, as duas parábolas foram dadas em forma de um par, a do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Essas parábolas foram construídas juntos e possuem apenas um texto, ensinam a mesma lição geral. As narrativas do tesouro e da pérola são parábolas gêmeas, como semelhante tão clara que ninguém pode negar os seus laços sanguíneos. Jesus contou a história de um homem que achou um tesouro escondido num campo. Rapidamente tornou a enterrá-la, voltou alegre para casa, a fim de vender tudo o que possuía para comprar o campo, um tesouro que tinha sido enterrado em um campo. O homem que encontrou tal tesouro podia ser empregado ou mesmo arrendatário daquele campo. Olha que coisa interessante, não é? Ele, por causa do tesouro, comprou o campo todo. Ou seja, para obter o prêmio, ele adquiriu um trabalho. Para obter o prêmio, ele adquiriu um trabalho. E aqui ele se desvencilhou de todas as outras coisas que ele tinha por causa daquilo. Fala do tamanho do valor de Cristo tem que ter para a pessoa, não é? E aqui, irmãos, tem um pastor que falou esses dias atrás, ele falou assim, que uma parte dessa parábola fala que foi uma pérola de grande valor. Você pode me dizer para que serve a pérola? Para que serve a pérola? Alguém? É um adorno, né? Tem mais alguma serventia? Não. É só de muita beleza. Fala, por exemplo, que por conta da beleza, ele se desvencilhou de tudo. Porque aqui, irmãos, nessa terra, aquilo que nós vemos às vezes das coisas do céu, é só bonito, porque a gente tem dificuldade de viver aqui. Mas por causa da beleza da promessa, ele deixou tudo para trás. Por causa do gozo da promessa, da alegria que a promessa traz,
da esperança que aquela promessa nos dá. Ele deixou de tudo para adquirir, porque ele sabia que aquilo ali tinha muito valor. A beleza dava muito valor, não é? Assim é o Senhor Jesus Cristo, Ele é belo, não é? Ele é uma pérola de grande valor, Ele é um tesouro que eu tenho guardado no meu coração. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei, não é? É o que diz o hino da harpa, não é verdade? Por causa do grande valor que nós achamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em poucas palavras, Mateus relata a parábola da pérola contada por Jesus. Um mercador está procurando pérolas e encontra um excepcional valor. Vai, vende tudo o que possui e compra aquela pérola única. O homem cuja história Jesus contou está à procura das mais finas pérolas, não sabendo para onde viajou, mas o encontrou essa de grande valor. O recém-convertido diz a mesma coisa, não é? Achei Cristo. O novo cristão de repente encontrou Cristo, alegre, ele volta para casa, abandona o seu modo de vida e se devota completamente ao seu Senhor. O novo convertido, irmãos, ele é esse homem que achou a grande pérola, não é? Ele muda toda a sua conduta de vida. Ele muda quem ele é, ele muda o que ele pensa. Por quê? Porque por causa que ele achou a Cristo, a pérola de grande valor. É por isso, irmãos, que isso acontece também aí fora nas grandes empresas. Que os crentes de segunda e terceira geração são mais propensos, não que isso acontece, mas são mais propensos a não entender o que é uma conversão. Não fazer sentido, não conseguir entender o que é uma conversão. Porque ele já vive no ambiente da pérola, ele já vive no palácio. Para quem vive no palácio, a pérola é só mais um adorno. É verdade ou não é? Para quem vive na beleza, mais um quadro de um grande pintor. Agora, quem vive na pobreza espiritual, irmãos, quando encontra a pérola, ele se deslumbra com ela. Nós temos várias histórias assim, mas eu tenho um testemunho pessoal, né, que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 15 anos de idade. Eu devia estar entre a idade do Noah hoje, com 11 até mais ou menos uns 15 anos de idade. E eu lembro que nós estávamos num culto e o presbítero Carlinhos estava pregando aquele dia. E ele estava falando justamente do homem que saiu para procurar uma riqueza, porque havia vindo um caixeiro viajante, tinha mostrado para ele um diamante na sua casa, não é? E ele ficou deslumbrado com aquele diamante. E o caixeiro viajante falou assim: isso aqui é uma das coisas do mundo aí que eu encontrei, mas isso aqui eu não vendo, se você quiser vai atrás da sua. E aquele homem olhou para a esposa e falou assim: olha, me desculpa, mas eu preciso ir atrás, eu preciso de achar um diamante. E ele saiu atrás do diamante para procurar. Essa história é um pouquinho diferente dessa aqui da parábola de Jesus, mas ela termina assim. No fim da vida, o sujeito não conseguiu achar diamante em lugar nenhum, vendeu todos os bens, e agora ele manda a última carta para a esposa, porque ele tinha vendido até a mesma propriedade onde eles moravam, e agora ela ia ter que morar na rua junto com os filhos, e ele manda essa carta final dizendo que ele estava se suicidando, ia entrar no mar e ia se afogar. E muito triste, porque perdeu tudo que ele tinha. E aí ele vendeu essa propriedade. A pessoa que comprou a propriedade, ela continuou uma criação de cavalos naquele rancho, não é? Que esse homem tinha. E um dia ele levou um dos cavalos para beber água no riacho que tinha no fundo. Quando o cavalo estava bebendo água no riacho, ele percebeu um negócio brilhando dentro do rio. Adivinha? Era um diamante. Era maior, se descobriu nesse lugar. Essa é uma história que se conta na África, inclusive é uma fábula africana, e se conta que nesse lugar se encontrou a maior jazida de diamantes da história, nesse lugar que esse homem saiu para procurar os diamantes e viu que estava dentro da perto da sua casa. E nesse final, o presbítero Carlinhos terminava essa mensagem dizendo: olha, talvez aquilo que você está procurando esteja mais perto do que você imagina. Não saia pelo mundo procurando o diamante que hoje você encontrou na sua frente. Está aí no fundo do seu coração. É o Senhor Jesus falando com você. E era difícil que não viesse uma pessoa, 2, 3 para frente, quando o Carlinhos contava aquela mensagem, né? Eu até me arrepio até hoje. Mas eu me lembro claramente que esse dia, olhei as pessoas levantando as mãos, indo para frente, né? Levanta a primeira, levanta a segunda, levanta a terceira. E eu lá sentado na banda da igreja lá e tal, do lado do teclado,
E eu falei assim, que coisa extraordinária, não é? Esse povo nunca entrou nessa igreja aqui, que coragem de levantar a mão no meio do culto e vir aceitar Jesus. O que a pessoa deve passar pela cabeça dela para ela fazer um negócio desse? Olha que eu terminei de falar isso. Mas me deu uma alegria tão grande no coração. Mas tão grande no coração. Eu senti a presença de Deus de uma maneira tão profunda. E Jesus me batizou com o Espírito Santo aquele dia. E aí eu entendi o que se passa no coração de um novo convertido. Eu falei, é isso aqui. É isso aqui que se passa na alma dele, que ele não consegue não agir por isso. Ele não quer nem saber se tem alguém do lado. Ele não quer saber quantas pessoas tem lá, se a pessoa achar bom, se ela achar ruim. A pessoa quer correr para abraçar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que foi proposto para ela, não é? Vou fazer um parênteses aqui para você. É por isso, irmão, que você não deve nunca privar as pessoas de ouvir o Evangelho da sua boca. Porque no Evangelho contém o poder de Deus para a salvação das pessoas. Não é na sua capacidade de contar a história, é no Evangelho. E eu quero fazer mais um esforço ainda para você. Convide pessoas para esse domingo. Mas eu quero convidar você para vir para o Friends Forever. E trazer alguém para ouvir o Evangelho. Traz alguém para ouvir a palavra de Deus. Eu estou me preparando para no próximo domingo pregar uma mensagem evangelística. Eu quero pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo no próximo domingo. E eu quero que você me ajude trazendo pessoas para ouvir. Vamos combinar? Eu e você? Vamos trazer gente para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus? Amém? Vamos lá? Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus, não é? E por fim, a rede de pesca, que é o sexto, né? A sexta parábola que nós vamos dar uma olhadinha hoje. A parábola da rede está claramente associada à parábola do trigo e do joio. A interpretação de ambas focaliza o juízo final. A parábola do joio é mais descritiva, ela menciona o fazendeiro e seus servos. E Jesus usa a parábola da rede para descrever o juízo final. Ele dirige os seus discípulos que sabiam como apanhar e selecionar os peixes. Ele fala da linguagem que eles entendiam, assim comunicar efetivamente uma verdade espiritual. Jesus ainda dá uma breve interpretação dessa palavra. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. As palavras são quase idênticas àquelas usadas por Jesus na sua interpretação da parábola do trigo e do joio. Pois assim como o joio colhido é lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos que os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Assim podemos deduzir que os pescadores também pertencem à multidão, da qual os anjos recolherão os ímpios. Os ímpios serão retirados da multidão dos justos. O termo ímpio é abrangente. Ele se refere também àquelas pessoas que na aparência fazem parte da igreja, mas no íntimo não tem qualquer ligação com a verdade da igreja. Com a boca confessam o credo apostólico, mas em seu coração não possuem a fé genuína em Cristo Jesus. É impressionante, irmãos, que às vezes você lida com algumas coisas e você vê como as pessoas às vezes estão afastadas da verdade. Você dá chance para a pessoa, você está sabendo às vezes da situação, você dá chance para a pessoa resolver a situação na vida dela e ela fala não. Ela não abre a boca, ela não confessa, ela não diz o que você sabe que está acontecendo, não é? Ela nega a fé que ela diz que ela tem, não é? Que Deus às vezes está dando a oportunidade para a pessoa vir à frente, sair dessa vida de pecado, de malignidade. A pessoa não quer e considera que tem uma fé genuína, não é? E propõe ainda a santidade aos outros, né? O que a parábola nos ensina? Diz: os seguidores de Jesus vão à frente da sua tarefa diária de testemunhar aos outros. Onde quer que estejam, tragam-nos para a igreja, façam com que lembrem sempre da necessidade da fé e do arrependimento. Jesus tornou familiar aos seus seguidores várias características do reino de Deus por meio das parábolas. Ele procurou descrever as facetas do poder soberano de Deus. Assim, introduz a sua parábola com a frase: o reino dos céus é semelhante. Não é? Assim que Jesus começa a falar, o reino dos céus é semelhante. Ele quer que nós entendamos a maneira como o céu funciona.
Deus tem interesse de colocar a referência do céu no seu coração e na sua mente, para que você possa entender, em nome de Jesus. Amém?